Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à beira do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Os irmãos podem tomar assento. O Senhor tem colocado no meu coração essa palavra acerca de entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Mas não apenas entender o chamado de Deus, também submeter-nos ao chamado dele para nós. Quando nós vamos para Lucas 5, nós vamos entender um pouquinho sobre a vida de Pedro, estudar um pouquinho sobre ele. Nós vamos entender que ele era um homem comum, como eu e você. Às vezes ele estava em alta e às vezes ele estava em baixa. Às vezes ele estava pegando anjo para o pé. Outra vez, mal ele conseguia discernir quem estava falando com ele, se era Deus ou o próprio Satanás. E quando nós vamos para Lucas 5, especificamente, alguns costumam dizer que Pedro conheceu Jesus aqui, em Lucas capítulo 5. Mas isso não é verdade. Porque quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos entender que Pedro já conhecia Jesus quando da pesca maravilhosa que está ministrada em Lucas 5, registrada em Lucas 5. A Bíblia diz que Pedro estava no sermão da montanha. Lá nos primeiros capítulos do Evangelho segundo Mateus, nós vamos encontrar o sermão da montanha e Pedro estava lá ouvindo Jesus. Tanto é fato isso que ao descer do sermão, ao descer da montanha, ao encerrar o sermão, a Bíblia diz que Jesus vai curar um leproso e Pedro estava junto. A Bíblia diz que Jesus vai enviar uma palavra acerca de um servo e o seu Senhor vai dizer para Jesus: apenas uma palavra tua e o meu servo ficará são. E nós entendemos que Pedro estava ali com Jesus. E depois disso, a Bíblia diz que Jesus vai para a casa de alguém. E esta é a casa de Pedro. A Bíblia diz que ele vai chegar na casa de Pedro, e isso já está registrado no capítulo 4 de Lucas. Jesus vai chegar na casa de Pedro e a sogra de Pedro está doente. E a Bíblia diz que Jesus vai curar a sogra de Pedro de uma febre terrível. E Pedro está presente em tudo isso. Depois que Jesus cura a sua sogra, a Bíblia diz que então Pedro vai observar e vai ver
Jesus curando outras pessoas, Jesus libertando endemoniados, ali mesmo na sua casa. E o interessante é que Pedro vê tudo isso, ele participa de tudo isso, mas de uma maneira superficial. Pedro percebe que Jesus é uma pessoa que ensina muito bem. Pedro percebe que ele tem um poder sobrenatural, porque ele cura as pessoas. Pedro percebe que ele tem uma autoridade que não é qualquer um que tem, porque quando ele expulsa, os demônios vão embora. Pedro percebe tudo isso. Mas no capítulo 5 acontece algo inusitado. Algo que talvez nós não esperássemos que acontecesse. Mas como é Pedro, como trata-se da vida de Pedro, e eu entendo que Pedro era igualzinho a mim, igualzinho a maioria de nós, infelizmente inusitado acontece. A Bíblia diz que Pedro vai pescar. Só que enquanto Pedro vai pescar, a Bíblia diz que Jesus continua ensinando as multidões. É tão verdade isso que no versículo 1 a Bíblia diz que e aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus ainda estava pregando, Jesus ainda estava ensinando. Mas talvez, penso eu, a Bíblia não relata, mas penso eu que enquanto Jesus estava ali curando as pessoas, enquanto Jesus estava ensinando, enquanto Jesus estava operando milagres, Pedro dá uma olhadinha de longe, olha para sua casa, olha para a geladeira, que não tinha na época, olha para a mesa, para o armário e pensa: acabou a comida. Alguém tem que colocar comida nessa casa. Jesus, sinta-se à vontade, mas alguém precisa trabalhar. E Pedro sai para pescar. O interessante é que no versículo 1 que nós lemos, a Bíblia diz que, eu quero só deixar isso nos autos, para que nós possamos entender quem é esse Jesus e o que significa isso que nós estamos ouvindo hoje, a palavra de Deus. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E eu entendo aqui, meus irmãos, que todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante de algo muito poderoso. Que os irmãos percebam que nem Jesus, Deus encarnado, atraía mais as multidões do que a palavra que ele anunciava. As pessoas estavam seguindo ele, não por causa de quem ele era, estavam seguindo ele por causa do que ele pregava, por causa do que ele falava. Acima de qualquer situação na nossa vida, acima de quem nós somos, acima do que fazemos, acima do que fomos chamados para fazer, está a palavra de Deus. E isso não pode ser alterado em nossas vidas no decurso da nossa caminhada. Então a Bíblia diz que Pedro, ele volta a pescar, só que ele pesca a noite inteira, era a sua profissão. E eu não sei pescar, não gosto de pescar, mas tem gente que gosta, tem gente que sabe pescar. E um bom pescador sabe que o melhor horário para pescar, né, irmão Liel? É à noite, é de madrugada, porque é o horário que o rio está calmo, não tem barulho e os peixes vêm. Só que naquela noite eles não vieram, os peixes não vieram. A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E aí talvez você esteja pensando assim: mas será que Pedro não conhecia Jesus mesmo ainda? Será que Pedro conhecia mesmo Jesus? Já, irmãos, o versículo 2, versículo 3, ele vai nos deixar muito claro que Pedro conhecia Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus olha para aquela multidão, olha na beira da praia, aqueles homens pescadores lavando as suas redes, encerrando o seu expediente de trabalho, era de manhã. A Bíblia diz então que Jesus olha aqueles homens e ele não pede licença. A Bíblia diz que ele simplesmente entra no barco de Pedro.
Talvez Pedro estava ali de joelho lavando as redes, dá uma olhadinha de canto, Pedro sendo Pedro como sempre. Talvez ele olhe e pense, mas o que ele está fazendo? O que ele pensa que está fazendo? Aí Jesus, mais ousado ainda, olha para Pedro e diz assim: Pedro, vem aqui no barco comigo e afasta ele um pouquinho da água, para que eu possa ministrar. Pedro não questiona, mas talvez ele pensou assim: mas esse Jesus é mesmo folgado, né? Eu estou aqui, trabalhei a noite inteira, estou cansado. Ele vem, entra no meu barco. Eu estou encerrando o expediente, doido para ir para casa descansar. Passei a noite inteira acordado. Ele não é o suficiente entrar no meu barco. Ele quer que eu afaste o barco da água para ele. Isso significa que eu vou ter que ficar aqui enquanto ele estiver pregando. Pedro sabia como eram as pregações de Jesus. Ele estava lá no Sermão do Monte. Ele sabia que não seria uma ministração de meia hora a 40 minutos. A Bíblia diz então que Jesus começa a pregar para aquela multidão. E talvez Pedro olha para aquelas pessoas que estão ali na praia. Ele pensa: mas eu quero ir para casa, eu preciso ir para casa. O que é que eu vou fazer para ir para casa? Só que Pedro não percebe, mas Jesus percebe. Jesus percebe que Pedro havia desistido. Eles estavam lavando as redes, significa que eles tinham abandonado o barco. Eles pensaram: não, hoje não dá mais nada, vamos para casa. O que eles não sabiam era que o Jesus, o Sermão da Montanha, o Jesus que curou a sogra de Pedro, o Jesus que libertou endemoniados, o Jesus que tinha curado leprosos, ele estava chegando na beira da praia. O que eles não sabiam é que enquanto eles estavam pensando em desistir e ir para casa, Jesus estava vindo pensando: vocês não têm ideia o que eu vou fazer na vida de vocês hoje ainda. Talvez você chegou nesse culto e você pensou assim: eu não vou mais, eu não consigo mais, não aguento mais, é a última vez. Eu vou desistir desse negócio, eu vou desistir disso porque eu não quero mais, não deu certo. E se não deu até agora, não vai dar mais. Enquanto você caminhava da tua casa, vindo rumo a esta igreja nessa noite, o Espírito Santo estava falando: você não tem ideia o que eu tenho preparado para você lá hoje. Você não tem ideia o que eu tenho para fazer em você e através de você hoje ainda. Então a Bíblia diz que Jesus entra no barco de Pedro. Pedro já desistido. Pedro já tinha abandonado. Pedro já não queria mais. E talvez enquanto Jesus pregava no seu barco, talvez Pedro olhasse para Jesus e dissesse assim: poxa vida, eu aqui todo cansado e o Senhor preocupado em ensinar essa multidão que veio aí, né? Eu todo precisando ir para casa descansar, dar uma satisfação para minha esposa, para minha sogra que mora comigo. E o Senhor aí pregando e não para mais. Eu tenho outros compromissos, eu não pesquei nada, eu não peguei nada hoje. Eu preciso ir para casa, eu estou frustrado, estou decepcionado. E Jesus está ali no barco de Pedro pescando. Os irmãos estão entendendo? Pedro está pensando que Jesus está preocupado com a multidão, mas não percebe que é no barco dele que Jesus está. Às vezes nós olhamos, estamos em um culto, e nós vemos Deus falando com pessoas, nós vemos Deus trabalhando na vida de pessoas, nós vemos pessoas ansiosas por Deus, e nós estamos ali pensando: o que eu estou fazendo aqui? Jesus está falando aos nossos corações, e alguém nesta noite: meu filho, você não percebeu ainda. Todas as pessoas ouvem, multidões ouvem a minha voz, mas é o teu barquinho que eu uso. Ainda é o teu barquinho o meu instrumento. Ainda é através de você que eu faço o que faço. Então a Bíblia diz que quando Jesus encerra a pregação, talvez Pedro pense: até que fim. Porque Jesus foi até o meio-dia pregando. De manhã até o meio-dia. Talvez Pedro pense assim: até que fim. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: não acabou ainda, Pedro. Que com a multidão eu já tratei. Agora eu vou ter um tete a tete com você. Agora somos só nós dois. Sabe aquele momento que você está em casa e você está cansado, e você trabalhou o dia todo, você está angustiado,
Mas são 2:30 da madrugada, você acorda e não consegue dormir mais, e você pensa, eu preciso dormir. Jesus diz, não. É hora de nós termos um tete a tete. É hora de termos um momento, só nós dois. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, Pedro pensando, talvez Pedro já estava remando para ir voltar para a beira da praia de novo. Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, faze-te ao mar alto. Essa versão que eu estou usando aqui não diz isso, mas na versão NVI eu gosto muito, porque ela diz assim, Pedro, vá para onde as águas são mais profundas, Pedro. Pedro, versículo 4, vai para onde as águas são mais profundas. Talvez Pedro olha para Jesus e diz, mas por quê? Jesus olha para Pedro e diz, aliás, Jesus não olha para Pedro, Jesus olha para os outros, os companheiros de Pedro, e diz assim, lancem as redes para pescar. Eu também não estou entendendo. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você precisa ir para o mais profundo, Pedro, para que quem está à tua volta consiga pescar. Talvez você pense assim, mas o que eu preciso fazer para que as coisas comecem a acontecer? Jesus está dizendo, espera um pouquinho, porque primeiro eu vou usar o teu barquinho. Primeiro você precisa viver intimidade comigo. Primeiro, as pessoas que estão à tua volta precisam saber que é por causa da intimidade que você tem comigo que elas vivem o que vivem. Jesus está dizendo para alguém e para as nossas vidas aqui hoje, Ele está dizendo, é momento de você ir para onde as águas são mais profundas. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu dizia que o meu maior dilema na vida é porque geralmente eu estou caminhando com Deus e eu começo a caminhar e eu dou um passo após o outro. De repente eu percebo que se eu der mais um passo eu não vou conseguir alcançar o fundo, irmão Oscar. Aí eu penso, talvez se eu nadar na presença de Deus eu consiga, mas talvez as ondas me sucumbam, então eu começo a retroceder. Aí é o momento que nós começamos a caminhar para trás. Aí nós já não oramos mais como orávamos antes. Aí nós já não consagramos mais como consagrávamos antes. E Jesus está nos convidando nessa noite. Ei Pedro, vai para onde as águas são mais profundas e lancem as vossas redes para pescar. Quer viver milagre, meu irmão? É hora de você nadar na presença de Deus. Quer viver milagre, quer viver coisas novas na sua vida? É hora de você mergulhar. É hora de você ir aonde não dá pé mesmo. Talvez você pense assim, mas irmã Tamiri, é muito difícil para mim, eu não consigo, eu já estou cansado, faz tanto tempo que eu estou remando. Jesus está dizendo, meu filho, eu estou no teu barco com você. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está desanimado, com vontade de parar, mas eu venho dizer para você nessa noite, não para não. Vai para onde as águas são mais profundas. Tenha momentos de intimidade comigo. Se aprofunda na intimidade do Pai. Se aprofunda na intimidade com Ele. A Bíblia diz que quando eles chegam no alto mar, Pedro obedece Jesus. Pedro faz uma coisa que para nós é muito difícil hoje. Ele obedece sem questionar. Porque ele percebe, talvez Pedro percebeu algo estranho. Por que eu tenho que ir para águas mais profundas? Para que os outros possam pescar. Por que eu é que tenho que ir até as águas profundas? Então eles que vão. Talvez você chegou aqui nessa noite e você pergunta assim para você mesmo: por que é que Deus exige tanto de mim? Por que é que eu não posso ser igual a todo mundo? Por que é que eu não posso fazer o que todo mundo faz? Jesus está dizendo, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Quanto maior a chamada de Deus para a sua vida, maior a exigência que Ele vai fazer de você.
Quanto mais Ele quiser usar você, mais você vai ter que renegar por causa dele. Aí, jovens que estão aqui hoje, meus queridos, se vocês querem viver algo sobrenatural com Deus, se vocês têm uma chamada de Deus para a vida de vocês, então é hora de começar a renunciar. Mas eu não consigo renunciar. Jesus está dizendo: ou você renuncia, ou você vai ficar sempre na superficialidade. Uma das coisas que Pedro fez foi obedecer a Cristo sem questionar. Talvez ele teve vontade, e eu acho que ele teve muita vontade. Mas ele diz para Jesus: olha só, Jesus, eu pesquei a noite inteira. Pedro mais ou menos estava dizendo assim: olha, Jesus, o Senhor entende de pregar e prega muito bem. O Senhor entende de curar e cura mesmo. O Senhor entende de libertar e liberta as pessoas. Mas pescar, sou eu que pesco. O Senhor nunca pescou, não. O Senhor é carpinteiro, talvez o Senhor sabe fazer um banco, sabe fazer uma mesa. Mas pescar sou eu que sei. Era isso que Pedro estava dizendo. Eu é que entendo de pesca. E pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lá. E nós vamos lançar as nossas redes. Sabe qual é o nosso problema? Principalmente dos mais novos hoje, sabe qual é o problema? O problema nosso é que eu sou nova ainda. Eu sou muito jovem, pelo menos me sinto assim. Tenho só 29 anos. Mas ainda assim, eu sou de uma geração que eu não podia questionar nada. Eu não podia questionar nada. Se meu pai me dissesse assim: nós vamos hoje, filho de pastor, né? Nós vamos hoje na casa de fulano de tal almoçar, se arruma pra gente ir. Eu não podia dizer pra ele, irmão Oscar, não quero. Eu não tinha essa opção. Eu nunca pude dizer pro meu pai, não vou, não quero, vou ficar, não faço. Eu nunca tive a oportunidade de dizer pro meu pai, ou coragem, irmão Daniel, dizer pro meu pai, por quê? Mas por quê? Eu filha de pastor, todas as minhas amigas, todas elas tinham usos e costumes diferentes dos meus. Eu nunca pude perguntar para o meu pai por quê. Porque era ele quem mandava. Era ele a autoridade maior na minha casa. Hoje não. Hoje não é assim. Hoje, se o pai ou a mãe falam um A para o filho, só termina quando o filho diz o Z. Talvez 2 vezes do A a Z. Se o pai diz: hoje essa semana vai ser uma semana de oração aqui em casa. Aí o filho quer saber por quê. Mas por quê? Por que eu não, hoje nós vamos orar aqui na sala, vamos orar todos nós juntos. Mas por quê? Por que eu não posso orar no meu quarto? Por que eu não posso fazer isso sozinho? Por que eu não posso lá? Por que eu não posso acolá? Pai, posso ir? Não pode, por quê? Tem que dar uma explicação. O pai tem que dar uma explicação. Só que meus jovens que estão aqui hoje, o Senhor está dando um ensinamento para vocês. Para de questionar as coisas. Porque se você não aprende a viver sem questionar, você nunca vai viver o sobrenatural com Deus, porque você vai estar sempre perguntando para Deus: por que Deus? Por que Deus? Para eu ser batizado com o Espírito Santo eu preciso orar. Você nunca vai entender, porque Deus não é o seu pai e a sua mãe. Ele não vai tentar explicar para você porque é que você tem que orar mais. Ele não vai explicar para você porque é que você tem que ir mais profundo. Pedro está nos dizendo: se eu questionar para ele, ele não vai me dizer nada, vai mandar eu parar e voltar para casa. Eu quero saber o que vai acontecer, então eu vou onde é mais profundo. Com Deus é assim, meu querido. Quer saber o que vai acontecer com a tua vida e com o teu futuro? Vai para onde é mais profundo com Ele. Vai aonde você pode mergulhar na presença dele. Mas
Tamir, mas vão ficar falando. Deixa que fala, meu querido. Deixa que fale o que quiser. De Pedro também pensou. Alguém vai ficar assustado. Ah, mas por que você é diferente? Aí você olha e diz assim: porque aprendi a não questionar o porquê de nada com Deus. Aprendi a não questionar o porquê de nada com Deus. Aprenda, meu querido, a obedecer às ordens do Senhor sem reclamar. Se o Senhor está falando com você nessa noite que você precisa mergulhar mais fundo, ir para onde as águas são mais profundas, na presença dEle, só vá. Só obedeça a Ele e vá onde as águas são mais profundas. Aí depois você vai entender o que Ele quer. Aí depois você vai ver os peixes entrando no barco. Aí depois você vai ver as pessoas vivendo do milagre que você viveu. É só depois. Com Deus é assim. Ontem foi pregado e ministrado aqui sobre fé. E a Bíblia diz que fé é crer em algo que você ainda não viu, e que talvez para você seja impossível. Isso é ter fé. Deus está dizendo para alguém nessa noite: vá fundo na intimidade comigo. Tenha fé. Tenha fé. Que quando você chegar lá no mar alto, lá onde as águas são profundas, você vai lançar as suas redes e você vai pescar sim. Alguém pode olhar para você e dizer: não vai acontecer nada. Você vai ver que não vai acontecer nada. Eu digo para você: vai acontecer sim. Porque se Jesus está convidando você, porque Ele vai fazer sim, Ele quer fazer sim. Quando você estiver lá no profundo das águas, não se esconde lá. Não fica lá escondido para que ninguém perceba o que você está vivendo com Deus. A Bíblia diz que o barco de Pedro com os seus amigos começou a afundar, de maneira tal que quase eles iam a pique. Mas a Bíblia diz que Pedro então dá sinal, e eles chamam outros barcos que estavam ao redor e diz: venham aqui, vem compartilhar do nosso milagre. Era tanto peixe que o barco deles estava quase afundando. Quando você estiver quase afundando de tanta presença de Deus, chama alguém e diz: ei, vem orar comigo, vem viver o que eu estou vivendo com Deus. Vem compartilhar comigo dos milagres que eu estou vivendo com Deus. Deus não te chama para viver milagre, para você ficar fechado dentro do teu milagre. Deus te chama para que você compartilhe com o outro, para que outras pessoas sejam alcançadas através do milagre que você vive. Só que o problema é que a Bíblia diz no versículo 8 ao 10 que Pedro olha para Jesus naquele momento. Diz assim, que ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara deles. Sabe como é? Tem gente que não se aproxima de Jesus porque peca. Peca demais. Aí não se aproxima de Jesus. Pensa que o pecado dele, irmão André, vai contaminar Jesus. Só que o que você não entendeu ainda é que Jesus não pode ser contaminado pelo seu pecado. É você que é purificado pela santidade dele quando você se aproxima. Não se afaste de Jesus. Não pense que o fato de você se aproximar dele, vai acontecer alguma coisa com ele, o relacionamento não vai dar certo. Não, tudo vai dar certo. Quanto mais você se aproxima com ele, mais certo dá na tua vida. Talvez Pedro pensou assim: e agora? O barco está afundando. É melhor Jesus ir embora daqui. É melhor eu ficar sozinho, porque sozinho não tem peixe. Sozinho o barco não afunda. Mas Jesus olha para Pedro e diz assim: não, Pedro, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam, não. Talvez você pense assim: não, mas eu não vou conseguir, Matamir. Eu sei, porque é assim, irmãos. Não pense que não. Quando você está lá no profundo com Deus, quando você está vivendo a intimidade com Deus, chega um dado momento que parece que você não vai aguentar. Você não vai suportar. É uma coisa espiritual.
é uma pressão espiritual, é uma opressão maligna que tenta te tirar da intimidade com Deus. E isso é o tempo todo. E o Senhor nos reuniu aqui para dizer para nós nessa noite: quando você está comigo no barco, não tem problema, você não precisa se preocupar, porque eu estou com você no barco, no lugar da profundidade. Se o barco afundar, não tem problema, porque eu sou o Jesus que caminho sobre as águas. Se o teu barco afundar, eu puxo você pela tua mão direita e carrego você comigo até a beira da praia. Não tenha medo de se perder na presença de Deus, não. Jesus não permite que você se perca. A única coisa que vai acontecer quando você se aprofundar na intimidade é que você agora vai ser carregado por Jesus. Você vai viver o sobrenatural com Deus. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: não temas, Pedro. Estão todos apavorados, estão todos assustados com o que está acontecendo com Pedro. Alguém olha para Pedro e diz assim: poxa, o que é que está acontecendo, Pedro? Aonde é que você foi colocar a gente aqui agora? Esse barco vai afundar, vamos todos morrer. Mas percebam que o diálogo de Jesus o tempo todo é com Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não temas, de agora em diante você será pescador de homens. É nesse momento que Pedro entende a chamada de Deus para a vida dele. É nesse momento que Pedro submete-se à chamada de Jesus para a vida dele. Sabe o que é que está faltando? Sabe por que você ainda não entendeu quem você é? Talvez você vive numa guerra dentro de si mesmo. Você não sabe para o que veio. Você não sabe por que foi chamado. Você não sabe qual é a função da tua vida na terra. Você vem na igreja, você vai para casa, você está com sua família. Você não sabe quem você é, você não tem identidade ainda. E você pensa assim: como é que eu faço para ter identidade? Jesus está convidando você hoje para ter identidade. Ele está dizendo: vem comigo. Vem comigo sem questionar, que eu vou mostrar para você porque você veio. Vem comigo sem questionar, que eu vou mostrar para você onde é que eu te quero nesse mundo. Vem comigo que eu vou mostrar para você o que é que eu quero fazer em tua vida e através da tua vida. Se coloque em pé nessa noite. Jesus está dizendo: deixe que os outros perguntem: ué, mas o que é que aconteceu com o irmão? Nossa, deixe que os seus colegas de trabalho pensem: por que é que ele não conversa mais como antes? Por que é que ele não fala mais como antes? Por que é que ela não age mais como antes? Por que será? Por que será que ele não ouve mais o que ouvia antes? Por que será que ele não entra mais nas nossas conversas? Por que será que ela não aceita mais que falemos sobre certos assuntos? Deixe que perguntem, deixe que questionem, deixe que imaginem o que quiserem. Você sabe o que é que Jesus pediu de você hoje. Você sabe aonde é que você precisa ir, aonde é que você precisa estar para poder descobrir quem você é na realidade. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não temas, de agora em diante eu vou mostrar para você quem é você, porque eu escolhi você, porque eu chamei você, e o que é que eu vou fazer com você a partir de hoje. E aí você pensa assim: mas e o resto, irmã Tamiri? O que é que vai acontecer com o resto, meu querido? Isso é maravilhoso. Sabe o que é que vai acontecer com o resto? Eles vão seguir você. Sabe por quê? Porque eles vão perceber que aonde você está tem Jesus. Aonde você está o barco parece que vai afundar, mas não afunda. Aonde você está tem comida sempre, não falta peixe, não falta nada. Ele sabe que aonde você está tem o principal das nossas vidas. Ele sabe que para onde você está indo é caminho de salvação. Ele sabe que para onde você está indo não tem retorno. Ele sabe que onde você está indo tem Jesus, tem Cristo. Você nunca estará sozinho. A Bíblia diz no versículo 11 que no versículo 10, Jesus disse para Pedro: não temas, de agora em diante você, Pedro, será pescador de homens. Mas no versículo 11 a Bíblia diz que quando eles levaram os barcos para a terra,
Eles todos deixaram tudo e seguiram a Jesus. E a Pedro? Só não se esqueça de uma coisa, meu irmão: ninguém segue você por causa de você. Eles seguem você por causa de quem você segue. Eles seguiram a Pedro. Jesus está falando conosco nessa noite. É hora de você deixar tudo e seguir. Talvez você venha nessa noite em busca de um milagre para a sua vida. Talvez você está precisando de peixe no teu barco, você não consegue. Jesus está dizendo assim: olha, meu querido, o que eu vou fazer na tua vida é mas tão grande, é tão maravilhoso, que eu vou fazer na tua vida através do teu barquinho pequenininho, que você não dá nada para ele. Alguém olha para o teu barco e não dá nada para ele. Jesus está dizendo: esse barco, eu vou usar ele, eu vou fazer um milagre tão grande através dele, que você vai olhar para o teu milagre e vai deixar ele para trás, vai dizer: eu não preciso de milagre, eu preciso de Jesus. A Bíblia diz que eles deixaram tudo, deixaram barco, deixaram peixe, deixaram multidão, deixaram tudo e seguiram a Jesus pelo caminho. Jesus está dizendo: eu quero fazer na tua vida, é através da tua vida, algo tão glorioso, tão maravilhoso, que tudo que você vai querer é a minha presença. Se você deseja viver isso, meu querido, saia do seu lugar e venha até a frente do altar, mas venha pedindo a Deus, venha clamando, venha dizendo: Jesus, eu não quero desistir. Eu não quero desistir da tua chamada, não quero desistir do teu propósito para a minha vida. Se eu fosse você, eu já estava aqui, irmãos. Eu não quero desistir de nada. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver além, eu quero ir além na presença do Senhor. Eu quero viver a tua chamada, Jesus. Eu quero viver a tua promessa. Eu quero viver o teu propósito para a minha vida. Me ajuda a ir até o lugar mais fundo na tua presença. Me ajuda a ir até onde eu não consiga nadar, eu não consiga caminhar mais, e eu só possa nadar. Talvez você pense assim: Tamira, mas eu não sei nadar. Jesus está dizendo: vem comigo, vem que eu te ensino. Eu te ensino a nadar, eu te ensino a mergulhar, eu te ensino a viver na minha presença. Eu te ensino a viver no sobrenatural. Você pensa: eu nunca vivi o sobrenatural, irmã Tamira. Jesus está dizendo: não tem problema, eu vou ensinar você. Você vai viver o sobrenatural. É só você querer, meu querido. É só você desejar o sobrenatural de Deus. É só você dizer: Senhor, a única coisa que eu tenho a dizer a ti nessa noite é: eu já tentei de tudo e sei que não sou capaz, mas segundo a tua palavra nessa noite, eu vou até onde é mais fundo na tua presença. Segundo a tua palavra, guiado por ti, eu vou até o lugar mais fundo. Estenda a sua mão para cá. Se você ainda deseja sair do seu lugar, saia. Essa é a oportunidade, essa é a chance. Se não, estenda a sua mão para cá e oremos ao Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos à frente do altar. A tua palavra foi ministrada nessa noite. Papai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te adoro, Senhor, por tua palavra, porque a tua palavra, Pai, é inconfundível. A tua palavra é clara, Pai querido, para as nossas vidas nessa noite. Amado Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, estão aqui os teus filhos, Pai, com lágrimas nos olhos, Pai querido, desejando, Pai querido, ir mais além da tua presença, desejando viver o sobrenatural contigo, Espírito Santo. Pai, este é o primeiro dia desta semana, Senhor, e eu consagro a ti juntamente com os teus filhos nesta noite, ó Deus, que a partir de hoje, ó Pai, eles consigam mergulhar profundo na tua presença, que a partir de hoje eles consigam viver o sobrenatural na tua presença, que a partir de hoje, Senhor, o Senhor inicia um processo, Pai querido, na vida dos teus filhos, ao qual eles vão descobrir quem são, para que veio
creio, qual é o motivo da sua vida, Pai. Eu creio, ó Deus, eu creio no teu trabalhar na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, ó Pai, que eles vivam o milagre que necessitam, que eles vivam o milagre que precisam, ó Pai, mas que eles não se prendam ao milagre, ó Deus, mas que a tua presença seja prioritária na vida dos seus filhos, que a tua presença seja exclusividade na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus. Amém.